onde eu tenho o coordenador-geral da Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar do Rio Grande do Sul, o Douglas Sense. Bom dia, Douglas. Bom dia, Otávio. Bom dia a todos os telespectadores que nos acompanham. É uma satisfação poder estar aqui. Bom, começou nesse momento, temos imagens lá de Brasília. O ministro Paulo Teixeira aí do Desenvolvimento Agrário está fazendo a sua abertura. A cerimônia oficial de lançamento do Plano Safra Agricultura Familiar. Depois, às 15h, nós teremos do Plano Safra Empresarial. Eu vou aproveitar as imagens de Brasília, pode deixar no quadro lá, João, e perguntar a você, de modo geral, o nosso tempo não dá para esmiuçar tudo, mas me parece que, no que o nosso repórter contou mais cedo no nosso programa, ele que está lá na cerimônia em Brasília, parece que a agricultura familiar ficou aí satisfeita com o que veio aí, veio de bom tamanho. Eu queria a sua avaliação, inclusive porque você está no Rio Grande do Sul, e eu comentei com o Silmar, os arrozeiros foram beneficiados com a queda do juro de 4% para 3%, né? E são pequenos agricultores, propriedades entre 50 e 100 hectares, mas que são altamente tecnificados. Então, de modo geral, como é que você viu esse pacote para a agricultura familiar? Bem, Otávio e as pessoas que nos acompanham, né, de alguma forma celebram o Plano Safra que tem aumento de recursos, que tem, em geral, redução de taxas de juros em várias áreas, né? Por hora, é um plano que satisfaz, eu creio, o conjunto dos agricultores brasileiros. Para nós, do Rio Grande do Sul, né, que enfrentamos grandes dificuldades no último período, a gente havia uma expectativa de poder ampliar conquistas, né, a partir desse plano safra, ter medidas que possam favorecer os agricultores a conviver e enfrentar as mudanças climáticas, né, que tem sido um grande desafio aqui para os agricultores gaúchos. Esperávamos também que tivesse um incentivo maior para a transição, né, para um modelo mais sustentável, embora o plano safra traga linhas nessa direção, ainda são modestos, né, os incentivos que são concedidos nessas áreas, né? Então, nós, de certa forma, sim, avaliamos positivo o Plano Safra, mas entendemos que precisa ser mais usados, né, e iniciar um processo de construção à altura do que a agricultura gaúcha, brasileira e mundial exige, né, num processo de transição para uma agricultura mais sustentável, né, com a condição de olhar para as mudanças climáticas, proteger os agricultores, incentivar com mais uso a produção de alimentos. 76 bilhões para o Pronaf, é um número bom? Creio que sim. Nós não tivemos no último Plano Safra falta de recursos, né? Os recursos foram suficientes e creio que há disposição, inclusive, do governo em demandando mais recursos de disponibilizar ao longo do Plano Safra uma complementação. Mas para início de um Plano Safra é um recurso adequado, né? Haja vista a demanda que tem sido suprida no último ano, né? Havia um acúmulo de demanda e ela foi compensada no último Plano Safra, então agora entramos num ritmo de normalidade e esses recursos devem ser suficientes, sim. Todos os recursos do plano anterior foram utilizados por vocês, da agricultura familiar? Porque, às vezes, alguns programas do governo não são utilizados, muitas vezes por desinformação, por atraso de lançamento, por burocracia. No caso de vocês, como é que foi o Plano Safra anterior? Plenamente utilizado? Então, foram 17 milhões de contratos utilizados, né? 18% de crescimento no volume de contratos. Há também um crescimento de 12%, se não me falha a memória, nos volumes aplicados. Creio que a demanda toda da agricultura tenha sido atendida e foi muito próximo do recurso utilizado. A gente ainda tinha um plano safra com um custo bastante alto, temos que trabalhar para ele ter um custo menor, somadas as taxas de juro e as alíquotas do Proagro, o custo ainda era alto e às vezes ficava pouco atrativo para o agricultor. Então, à medida em que se baixa custo e se oferece linhas que dialoguem com as necessidades dos agricultores, há também uma procura, uma necessidade maior. Na sua avaliação, para a gente terminar, o que faltou, né, e que poderia ter vindo na sua avaliação, especificamente para o Rio Grande do Sul, que sofreu essa tremenda tragédia?
Então, nós precisamos aqui, de forma muito urgente, uma medida de renegociação das dívidas, né? Estão suspensos todos os contratos até agora em agosto, né? Salvo que o governo tenha uma carta na manga, e o ministro ainda anuncia agora durante o seu discurso, as informações que a gente tem é que não terá uma medida de renegociação ou de anistia de parte das dívidas dos agricultores gaúchos atingidos, né, pelas enchentes, que já foram atingidos, né, 4 anos consecutivos pelas mudanças climáticas, o tema das secas, e há uma descapitalização no campo que gera todo um endividamento e que é uma grande preocupação aqui dos agricultores gaúchos. Então, é uma das questões que acho que faltou, né, no Plano Safra, Uhum. e como mencionei, medidas de ampliar as condições dos agricultores de enfrentar essas mudanças climáticas, seja as enchentes das estiagens, as granizos, né, que também são comuns aqui no Rio Grande do Sul, conjunto de medidas que vem proteger o agricultor e a agricultura familiar gaúcha. Ok, eu acho justas as suas reivindicações e colocações, porque o Rio Grande do Sul tem sofrido uma série de tragédias. Você citou aí algumas. Primeiro é seca, depois são ventos fortes, vendavais, depois vem granizo, depois vem a chuvarada toda que durante ainda está atrapalhando aí bastante, mas causou uma destruição muito grande. Então, acho que justas e esperamos aí que o governo se sensibilize aí com vocês e com todos aqueles que estão precisando de uma ajuda maior no Rio Grande do Sul. Tá? Muito obrigado pela participação. Deixa um endereço de internet para quem quiser saber mais sobre vocês. Nós temos o nosso site, o site da FETRAF, tem da nossa confederação, a CONTRAF também, né? Tem as redes sociais todas, Instagram, Facebook, as pessoas podem buscar mais informações. Agradeço pela oportunidade, né? Esperamos que sim, que o governo possa olhar melhor para o Rio Grande do Sul, para a agricultura familiar brasileira. Ok, Douglas Sessi, e deixo aqui, eu já fiz esse registro junto com o Silmar César Miller, que é o conterrâneo seu aí, do Rio Grande do Sul, e faz a participação diária no início do nosso programa aí de Porto Alegre, o meu veemente protesto contra os vereadores de Porto Alegre que se autoconcederam um aumento de salários num momento de tanta dificuldade que passa 90% do estado do Rio Grande do Sul e da sua população. Um estado agrícola e que sente com esses diversos fatores que nós citamos aqui agora, por isso a necessidade de um olhar melhor do governo federal para atender aos pleitos, né, às solicitações do Rio Grande do Sul. Lamentável, mais uma vez, os políticos que só olham no umbigo. No caso, no umbigo, né? No umbigo. Embigo não, né? Nesse caso, acho que é embigo mesmo, viu? Porque é um imbróglio. E aí só olham para o seu próprio umbigo e aí esquecem das necessidades de uma população em geral. Meia dúzia legislando para si. É um absurdo. Um abraço, Douglas. Nesse caso é embigo mesmo, viu? Não é umbigo, não. É embigo. Abraço, Douglas. Muito obrigado, abraço.